CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Evangelho, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Item 3. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, primeiramente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Desculpa. Combateu incessantemente, bom dia, seja no conteúdo, seja na forma, combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: eis toda a lei e os profetas. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos a Deus a oportunidade de termos mais um dia de vida nesse planeta tão belo, respirando o ar puro por mais uma vez. Obrigado pela oportunidade deste dia conhecermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Valores importantes para a nossa vida de espírito imortal, a verdadeira vida. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, Altivo. Obrigado a todos vocês, amigos queridos, que dirigem esta casa de amor. Em nome, então, do Altivo, do nosso patrono Ernesto Bozano, desses espíritos amigos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinho, do amor de Jesus Cristo acima de tudo, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Está naquela caixinha azul que tem em cima. Está em cima da mesa lá. Me dá esse da Dilane aí mesmo. Tá? Acho que está em cima. Obrigado. Gente, que coisa chata. Esse pigarro aqui. Vocês desculpem em casa. Daqui a pouquinho passa. Que a gente vê umas coisas, né, interessantes. Ó. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la. Nós lemos isso aqui agora. Então a lei de Deus que Moisés trouxe no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, não estava lá? Que são os 10 mandamentos, ele ratificou isso. Ele mudou a lei de Moisés. Aquele Moisés era um legislador.
Ó, eis porque se encontra nessa lei, o que se encontra nessa lei? Na lei de Deus. Ó, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Tudo tão claro escrito aqui, ó. Os princípios, o que se encontra na lei que Jesus vem ensinar, na lei de Deus? Os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo. Que se resumiu em quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele ainda acrescenta, aí toda a lei e os profetas. Ó. Aí está toda a lei e os profetas. Então toda a lei se resume em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer isso, aí você tem o livro dos Espíritos, você tem o Evangelho todo, você tem para chegar, para convergir ao amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então vamos lá, livro dos Médiuns. É o item número 9, né? Item 5. É o item 5? Não é o 9, não? É, mas não tem problema. Olha só, esse assunto é importantíssimo. Eu vou ler eles de novo, eu vou ler com mais, até chegar lá, tá? 266. Vou voltar um pouquinho. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, escrutando, lembra que a gente foi no dicionário ver o que significa a palavra escrutar, e analisando o pensamento e as expressões. Então, escrutando, analisando com minúcias, com profundidade, não é isso? Está aí? Como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo que, porque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que considera estar manifestando. Desencorajamos os espíritos enganadores que acabam por se retirar, uma vez que fiquem bem convencidos de que não podem nos ludibriar. Então, quando os espíritos não podem nos enganar, eles estão vendo que nós estamos analisando, eles saem de perto, eles se afastam. Eles se afastam. Repetimos, este é o único, porém infalível, único e infalível. Porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Então, qual é o meio único e infalível para que a gente não seja enganado? Analisar, escrutar a comunicação, analisar com profundidade, passar pelo bom senso, pela lógica. Aí sim você vai você tem um meio infalível. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, visto que eles próprios a aconselham, e porque nada têm a temer do exame, apenas os maus se formalizam e a desaconselham, porque eles têm tudo a perder, e por isso mesmo provam o que são. Eis aqui sobre este assunto o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidem os vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será demais repetir e que devereis ter sempre presente no pensamento, quando vos entregais aos vossos estudos. Então, São Luís vai nos dar esse conselho. Independente dos espíritos que nos inspirem, que a gente tem o Dr. Herman, tem o altivo diretor da casa, o Dr. Herman, o Antônio de Aquino, o Baltazar,
nós temos o nosso e vários outros espíritos. A casa aqui quem dirige é o altivo. O altivo deu uma mensagem. Ele não vai ficar zangado se a gente analisar a mensagem dele, não. Nós já analisamos umas 3 ou 4 mensagens apócrifas vindo dele. Quer dizer, vindo dele não, usaram o nome dele, né? Usaram o nome dele. Vindo dele não. Vindo dele só pode vir o que nós conhecemos do altivo. Elevação, moralidade, bondade. Então ele diz aqui, o que a gente tem que fazer? De pesar e amadurecer. O que é pesar? Pesar é analisar. Pesar e amadurecer. É de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É de não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir explicações necessárias para fixarmos. Uma vez estávamos aqui treinando ali para o trabalho da psicografia. Estava lá o pessoal treinando. A gente tinha dado algumas orientações que eles descumpriram. Aí tinha uma pasta lá que eles fizeram mensagem, estavam treinando, deram mensagem de desencarnar. Tinha umas 200 mensagens mais ou menos. Falei, caramba. Aí eu peguei uma, peguei duas. Falei, essa mensagem aqui não tá legal. Eu não vou olhar as 200 não. Fiz uma fogueira lá nos fundos. A Adilene ficou falar baixinho para não escutar, ficou uma arara comigo. Queimei tudo. Queimei tudo. Porque não foi só dela. A dela estava direitinho. As outras não. Aí eu falei assim, olha, eu usei o princípio que Allan Kardec lá nos trouxe. É melhor você repelir admitir, como é que é? 10 verdades, não. É melhor você repelir do que aceitar uma mentira. É melhor você repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira. É melhor você repelir 10 verdades do que admitir uma mentira. Peguei e falei, ó, isso aqui não é, isso aqui tá errado. Se tem uma errada, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 10. E se essa mensagem que não está de acordo for para uma pessoa muito crítica e ela reclamar e a casa, como é que fica? Aí o que nós fizemos? Fomos radicais. Acabou a mensagem. Vocês vão ficar treinando. Só fulano pode fazer noticiário. Pronto. Agora voltaram. Ah, tem umas mensagens que eu preciso ver. Eu vou ver. Como é que eu vou ver? Eu vou ver para quem é. A gente tem que analisar assim. Eu não sei, não conheço o falecido. Não conheço nem quem pediu pelo falecido. Eu vou chamar a pessoa. Como é que era teu pai, ou tua mãe, teu ente querido? Tinha algum termo carinhoso que ele chamava? Blá, blá. Vou conversar. Não. Tá muito seco, era isso. Aí aqui tá cheio de detalhes. Fala alguns detalhes. Não é ele mesmo, é meu pai, ou é minha mãe. Ah, tá bom. Então tá aqui a mensagem. Senão eu vou rasgar essa e as outras. Entendeu como é que tem que fazer? Passar pelo crivo da razão. Ah, mas a outra estava boa. Aquela estava boa, mas essa não está. Vamos continuar treinando até o final do ano. Ano que vem a gente vê novamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas mensagens, com quem dá, quem é a pessoa, quem é o médium. Está equilibrado, está no trabalho, está estudando. Entendeu? Então a gente não pode se iludir. Com a mensagem da Lourdinha, já rasguei um montão. Ah, tá, ela está dizendo isso, entra por aqui, sai por aqui.
Peguei a mensagem, olhei a primeira linha. Ah, muito obrigado. A pessoa saiu, fui e joguei no lixo. Porque você tem que ter um critério. Ele está dizendo aqui, analisa friamente. O espírito não vai ficar zangado. Analisa, passa pela razão. As pessoas às vezes conhecem você, conhecem o teu sentimento e, para te agradar, vai colocar alguma coisa no papel, mas você tem que sentir. Você vai ler, você vai sentir o espírito perto de você. É o fulano. É o fulano. Ou não. Aí você vê aqui, ó. Ele vai ensinar a gente, São Luís, ó. Podem resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos pelos seguintes princípios. Primeiro, não há outro critério para discernir. O que é discernir? É escolher, analisar. Você vai analisar e vai discernir, ó, é verdadeiro ou não é. Dos bons espíritos, senão o bom senso. Olha aí, a análise, o bom senso. Qualquer fórmula dada para este efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Então esse é o primeiro critério, o bom senso. Passa pelo crivo da razão. No outro dia eu fiquei muito confuso com determinada coisa. Estava meio perturbado mesmo. Ouvi até alguns conselhos. Passou um pouco, esperei passar, não tomei a decisão. Fui rezando, eu estava perturbado, fui rezando. Quando eu voltei a um estado normal, vou dizer assim, né? Menos perturbado, eu disse, que bobagem que eu ia fazer. Eu tomei a decisão. Rejeitei todos os conselhos que eu ouvi. Rejeitei todos. Ouvi a razão e a lógica. E depois disso eu ouvi uma boa orientação, que vinha ao encontro do que eu estava pensando, o que era lógico e o que era racional. Porque às vezes você não está bem. Você não está bem, você está agitado, preocupado. E a nossa perturbação aqui é obra, as coisas do dia a dia, te deixa mesmo agitado. Então você tem que respirar fundo, tem que dar uma descansada, tem que dormir, para depois você analisar. Até mesmo dar uma resposta a alguém que te pede ou te pergunta alguma coisa. Isso a gente tem treinado. Não falar logo para não falar coisa que não devia. Então, sempre o bom senso. Segundo, julgam-se os espíritos pela linguagem, pela sua linguagem e pelas suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. A linguagem do espírito vai dizer quem é ele. Da mesma maneira que a gente analisa as pessoas conversando. A gente sabe quem é todo mundo, a gente tem uma opção de conhecidos. Sabe quem é gente boa, quem não é, quem é debochado, quem é sério, quem é liviano. Sabe ou não sabe? Sabe. Você não precisa dormir com a pessoa, conviver, você conversa. Vizinho, você sabe quem é e quem não é. Como é que você sabe se o vizinho é gente boa ou não é gente boa? Se ele é egoísta, se ele é altruísta, se ele está sempre querendo ajudar, se ele nunca quer te ajudar. Você sabe. É a mesma coisa. Os espíritos, você sabe. Estamos escutando os espíritos. Nós estamos escutando aqui uma porção de orientação. Uma é ligada à outra. Falando da união entre nós. Falando do comprometimento com o trabalho mediúnico. Falando para a gente vigiar mais, orar um pelos outros. Não é isso, tecido teu? Está falando que o momento é muito difícil, que eles já passaram por outros momentos difíceis, agora é a nossa vez de dar o nosso testemunho. Por isso temos que estar atentos, unidos. Isso é um conselho ruim? Não é.
Aí quem assina lá embaixo? Um espírito amigo da casa. Importa que se seja o altivo, se seja o José, se seja Allan Kardec, se seja o seu João? Não. O importante é você ver a mensagem. Ah, essa mensagem é pertinente. Pertinente para nós. É de um espírito bondoso, que quer o bem da casa, que quer o nosso bem. Não é? Conselho do Pai. É igualzinho a gente faz aqui. Ali o garoto foi trabalhar ali, trabalhou a semana toda. Trabalhou direitinho. Começou a trabalhar na terça, o camarada pagou a semana toda. Inclusive a segunda que ele não foi. Na segunda semana ele vai falta. Aí nós pedimos, vai lá na casa dele, traz ele aqui. Por que você faltou? Não, que não. Vai pegar no trabalho. Mas bora. Antes do almoço ele estava lá. Aí não foi de manhã por quê? Poxa, pede o trabalho, tem que ter seriedade. Aí nós apertamos. A gente quer o mal dele? Não. Não. Porque se a gente não faz isso, daqui a pouco o patrão manda embora, chama outro. Vai deixar a semana toda lá trabalhando, mas muito obrigado, não preciso mais de você não. Não é? Aí por quê? Porque faltou, chegou ontem, pato novo. Tinha um chefe que dizia, pato novo não dá mergulho fundo. Toda hora ele vinha com isso, ó, pato novo não dá mergulho fundo. Pato novo, pô. Vou mostrar aí o serviço, o trabalho, porque veio, né? Que quer ser ajudado. Afinal... Terceiro, admitindo que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo que é mal não pode vir de um bom espírito. É muito lógico, não é? Eu falei aqui nos cursos nossos, você tem que vir segunda-feira, tá? Você estudar ou de manhã, ou de 8 às 9, você chega mais cedo aqui para estudar, ou de noite, de 7 às 8 da noite. Lembra que eu falei isso aqui na segunda-feira? Porque uma pessoa me fez uma pergunta, como analisar se a mensagem é boa ou não? Meu caro Watson, elementar. Elementar, tá aqui, ó. É só ler. Tá aqui. Ele não está ensinando passo a passo? É. É. Pela maneira de escrever, você sabe. Você sabe se a pessoa é analfabeta, se não é. Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna. Ele não vai falar, qual é, mané? Perdeu, mané. Peraí. Não vai falar isso. Não vai. Então, tá aqui, ó. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Por que eu usei essa frase? Porque uma pessoa importante usou essa frase, que não condiz com a posição que ela tem. Então, essa pessoa não é aquilo que aparenta ser. Não é. Pode se vestir bem, pode ter um carro bonito, proteção da lei, pode ter uma casa bonita, pode ter o que for, mas a linguagem expressa o que ela é. Por isso que eu citei. Tudo dizem com simplicidade e modéstia, jamais se vangloriam, nunca fazem alarde do seu saber, nem de sua posição entre os outros. Olha aí. A dos espíritos inferiores ou comuns apresentam sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza e presunção, arrogância, jactância, acrimônia é um indício característico de
inferioridade ou de mistificação, se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerando. Então você vê que ele vai se trair pela sua linguagem, não é? Então, o que é acrimônia? Uma pessoa acre, azeda. O espírito não vai ter impaciência, né? Então, que apresente aí esse tipo de comportamento, jactância. O que é jactância? Jactância é soberba, orgulho, né? Acridade, aspereza. Quinto, alguma pergunta até aí? Tá fácil de entender? Deixa eu ver aqui. Não se deve julgar os espíritos pela forma material e a correção do seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo. Escrutar, de novo essa palavra aqui, escrutar, ó, que é analisar, deixa eu botar de novo, escrutar, o significado de escrutar, prescrutar cuidadosa e minuciosamente, inquirir, ó, prescrutar cuidadosa e perscrutar, escrutar é perscrutar, cuidadosa e minuciosamente. Então ele está dizendo aqui de novo, ó, não se deve julgar os espíritos pela forma material e a correção do seu estilo, mas sondar-lhe o seu íntimo, escrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente, sem prevenção. Todo afastamento da lógica da razão e da sabedoria não pode deixar dúvida sobre sua origem, qualquer que seja o nome com o qual você ostente o espírito. Entenderam isso? Mesmo que você faz com gente. É que normalmente nós somos muito bobos. A gente vê uma pessoa bem vestida, bem arrumada, a gente acha que é superior. Quantos crápulas por trás de ternos caríssimos, dentro de carros caríssimos. Sexto, nós vimos tudo isso aí, então estou passando um pouquinho mais. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica. Se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Eles podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades para se comunicar, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações, trazendo o mesmo nome, opõe-se uma à outra, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será em que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma das quais pregasse a união e a caridade, e a outra tendesse para semear a discórdia, nenhuma pessoa sensata poderia se enganar. Não é? Então, São Vicente de Paulo, aqui no Evangelho, tem uma mensagem de São Vicente de Paulo sobre a caridade. Nós estamos estudando o item 13 aqui, né? Qual foi? 13, item 14. Deixa eu ver. Essa mensagem que nós estudamos ontem aqui, 13, item 14, é de Carita. Mas o item 13, capítulo 13, item 12, é de São Vicente de Paula.
São Vicente de Paulo. Vocês querem conhecer São Vicente de Paulo? Vocês conviveram com ele? Vocês conviveram com Vicente de Paulo? Sabe quem é? Sabe o rostinho dele? Sabe como ele anda? Mas querem conhecer? Eu vou ler aqui um pedacinho só. Ele começa a mensagem assim. Está no Evangelho, tá? É o capítulo 13 e tem 12. É assim que a gente analisa. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Isso aqui é de um espírito bom ou um espírito mau? Está mostrando ou não está a elevação dele? E vem aqui uma página enorme. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas. Então ele está falando da arma do amor, da fé, da brandura. Mais para frente, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes. Ele vai dizer aqui, olha, ele não falou lá que o espírito, o que ele falou aqui? O que São Luís disse aqui atrás? Ó? Que um espírito elevado nunca vai jactar-se, ele não vai falar de si, não é isso? Ó, ele não vai falar trivialidade, ele é modesto, ele tem a modéstia. Olha o que ele diz aqui nessa mensagem. Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor quanto às suas obras, mas considera que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Ele não queria falar dele, mas ele deu um exemplo. Tem obra de São Vicente de Paulo até hoje. Aí eu estou falando de São Vicente de Paulo porque ele botou o nome ali de um espírito que a gente não conviveu. Mas pela linguagem dá para ver quem é. Se não for São Vicente de Paulo, é alguém elevado igual a ele. Aí quando eu boto aqui no Google, no São Google, e pergunto assim, ó, quem foi São Vicente de Paulo? Ó, Vicente de Paulo, nascido, tem cara de bonzinho ele, nascido em Vicente de Paul, ou Vicente de Paul, Paris, em 1660, 27 de setembro de 1660. 1660, século XV. Então ele viveu no século XV. Foi um sacerdote católico francês, declarado santa pelo Papa Clemente XII, em 1737. Foi um dos grandes protagonistas da Reforma Católica na França, no século XVI. Aí tem mais coisas dele aqui. Eu vi aqui mais umas coisas de São Vicente de Paulo. Poxa, apaguei aqui. Enfim, ele fundou várias instituições de caridade. Tem uma instituição aqui, São Vicente de Paulo, que tem mais de 200 mil pessoas trabalhando ali, ajudando. Então você vai analisar, isso aqui é digno de Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, ou não? Um dos reformadores da igreja. Vamos lá, vamos continuar. Número 7. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com audácia, sem se preocupar com a verdade.
Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, demonstra fraude, se o espírito se apresenta como espírito esclarecido. Esse espírito que fala tudo que sabe, ele é metido a saber tudo, está classificado lá por Kardec na terceira ordem, como espírito imperfeito. São os pseudos sábios. Um espírito bom só fala o que sabe. O que fala tudo, mesmo sem saber, é um pseudo sábio. Oitava, reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais que não os é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer as coisas futuras serem pressentidas, quando este reconhecimento pode ser útil, mas nunca precisam datas. Qualquer anúncio de acontecimento em época fixa é indício de uma mistificação. Então tá aí. No dia tal, do mês tal, do ano tal, a tantas horas você vai desencarnar, Tiago. Como que você vai acreditar nisso? Não dá para precisar data, o tempo lá é diferente daqui, ó. Pode até dar um acontecimento futuro, ó. Isso está para acontecer, vocês cuidado. O ano passado, em meados do ano passado, os espíritos diziam, tempos difíceis virão. Eu falei, pô, é o mês que vem já, será? E então vai ser a eleição. E passou a eleição, a coisa vai... As coisas estão ficando difíceis, cada vez mais. Ele não precisou o olho do furacão. Mas a gente está vendo que vai chegar lá, pelo andar da carruagem. Se não mudarem, então cabe a nós orarmos, termos fé, pedir a Deus. Não é à toa que estamos aqui. Eles não falaram quando. Não falaram. O Divaldo fez uma previsão triste. Muito triste. Falou que em 2024, a partir de 2024, o número de suicídios iria aumentar muito. 24. Ele não falou o dia, até falou o ano, a partir. 24, 25. Uma triste previsão. Então, os espíritos devem estar vendo quem está reencarnando, com as dificuldades que a Terra irá passar, porque nós estamos no momento da transição, é inegável, a oportunidade está sendo dada a vários espíritos, e ficarão aqui aqueles que já veem a vida futura, aqueles que já têm vontade, não precisa ser tão superior assim não, aqueles que estão querendo melhorar. Porque os que não estão nem aí, querem somente os prazeres materiais, a gente vê aqui pertinho, tem 2 centros aí de baile, porcaria aí que tem aí, os jovens drogados na rua, seminus. Qual o futuro desses jovens? Um jovem que chega ali com um carro bonito, o carro vai mostrar se ele tem poder aquisitivo. Já tem um poder aquisitivo para ter um carro. Um carro caro tem mais poder aquisitivo. Que fica numa festa, num pancadão que tem aqui. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E a música não para. E o que ele faz na vida? Aí você vê ali, sai dali caindo pelas ruas. Não posso dizer que ele se drogou porque eu não fiz nenhum exame. Acho que ele ficou meio tonto, né? Bateu com a cabeça em algum lugar. Um montão. Ali deve ter uma roda gigante que deixa o pessoal meio louco. Um montão. Poxa, qual o futuro desses jovens? Estão se suicidando. Então você analisa, por isso aí é uma mensagem, realmente essa mensagem, tomara que ela não seja cumprida. Nono,
Os bons espíritos podem fazer coisas futuras serem pressentidas. Quando este conhecimento pode ser útil, mas nunca precisam datas. Qualquer anúncio de acontecimento em época fixa é indício de uma mistificação. Cuidado com essas datas. Os espíritos superiores, nona, se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. O que é ser prolixo? O prolixo é aquele que fala muito. Fulano é prolixo. Pô, olha, onde é que você guardou o sapato, Tiago? O Tiago vai me responder. Aquele sapato que o senhor usava, é aquele marrom que o senhor está falando, né? Pô, aquele sapato, ele é bonito, aquele sapato. Eu vi até dele lá vendendo ali na Mr. Cat. Domingo eu fui passear com a minha esposa, aí por acaso eu passei na Mr. Cat e eu vi, igualzinho, né? O senhor comprou lá? Eu falei, Tiago, onde é que está o meu sapato? Não, mas eu vou dizer para o senhor o sapato onde é que está. Eu quase comprei um. Não comprei porque era caro. Mas não se preocupa não. Sabe a sala do senhor? Quando o senhor entrar, ali o senhor já sabe, tem um computador ali do lado direito, tem aquela mesa, mas não está ali não. Está lá naquele outro quarto. Também tem a mesa, o armário. Eu abri a última porta e botei lá. Olha aí. O caminho que ele fez para dizer onde ele guardou o meu sapato. Eu peguei aqui uma coisa aí. O prolixo é esse. Ele fala muito, ele rodeia. Não é o objetivo. Não é o objetivo. A próxima vez que eu perguntar do sapato, tira logo. Pô. Ele não é o objetivo. Então ele está dizendo aqui, os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade, sem ser prolixo. O estilo deles é conciso, tem concisão, objetivo, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões. Claro, inteligível para todos e não exige esforço para ser compreendido. Possuem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem uma importância. Vide Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente faz uma palestra disso. Mas nessa frase ele disse muita coisa. Ele exprime a superioridade dele. Há muitas moradas na casa do meu pai. Caraca. Tem os planetas, você está falando da vida espiritual, da vida material, tem muito planeta. Você faz ele já falou tudo. Aí você esparrama aquilo tudo em várias páginas e tudo que você vai falar, ele já disse ali com 2 ou 3 palavras. Há muitas moradas na casa do meu pai. Em 5 palavras. Você escreve um livro para chegar à conclusão daquela pequenina frase. Cada palavra tem sua importância. Os espíritos inferiores ou falsos sábios, os falsos sábios, ocultam, sob a presunção e a ênfase, o vazio das ideias. A linguagem deles é muitas vezes pretensiosa, ridícula ou obscura. A força de querer parecer profunda. 10ª. Os bons espíritos nunca ordenam, eles não se impõem, aconselham, e se não os escutam, retiram-se. Os maus são impetuosos, dão ordens, querem ser obedecidos, entretanto, permanece. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, sozinhos, o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. Então vocês vejam. Vamos ler isso aqui bem devagarinho, que aqui tem coisa beça. Os bons espíritos nunca ordenam. Faz isso, faz aquilo. É assim.
Eles aconselham, orem uns pelos outros, sejam irmãos, aquilo é a mensagem ali, sejam fraternos, força, vocês são capazes. Ele não está dizendo, olha, estou dizendo isso porque o Tiago está falando mal da Gislânia. Ele não está falando, eu estou falando isso porque eu vi o Tiago, eu escutei o Tiago falando mal da Gislânia ali para a Dilânia. Um espírito bom nunca vai fazer isso. Ó, sejam fraternos, geral. Isso é coisa do Newton. Para de falar mal da vida dos outros, é coisa minha. Eu não sou superior, eu então posso falar. Quando eu for superior, eu não vou falar mais. Eles não fazem isso. Abrange. E outra coisa aqui que ele diz aqui importante, ó. Se não os escutam, retiram-se. Os espíritos estão aconselhando a casa, estão mostrando o caminho a ser seguido. E a gente não se esforça, a gente não quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Aí vão se retirar. O Newton quer fazer do jeito dele, então deixa ele fazer. Não vou impor nada. Estou dizendo para ele ter calma, para ele esperar um pouco, que isso vai dar certo, vai acontecer. Ele quer enfiar o pé pelas mãos. A respeito ao livre-arbítrio. Agora, os maus são impetuosos. O que é impetuosidade? A petulância, né? Impõe. Dão ordens, querem ser obedecidos. Entretanto, permanece. Esses não vão embora. Eles vão ficar perto ali, até conseguir o que eles querem. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Só a deles que está certo. Olha aqui a doutrina espírita. São vários espíritos, vários médios, diversos lugares. E Kardec chegou a uma conclusão. Pretendem ter sozinhos o privilégio da verdade. Eles são capazes de dizer para você que a Terra é quadrada. E dependendo do seu estado e do domínio que ele exerça sobre você, você vai gritar para os 7 cantos do mundo que a Terra é quadrada. É a fascinação. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabe que a razão os desmascararia. Olha aí. E o Kardec está o tempo todo aqui pedindo para você analisar com a razão. Né? Não tem coisa dessa aqui? 11, 11ª. Os bons espíritos não lisonjeiam. O que é lisonjear? Ficar elogiando, você é muito bom, você é competente demais, você é bonito, você, se me chamar de bonita, eu já fico meio em dúvida, né? Já fico em dúvida. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reserva. Poxa, não tinha um encontro lá no Leão Denis aqui que a gente fala, foi bom, a gente sabe que foi bom, mas pode melhorar. Pode melhorar, sempre com reserva, está no caminho. Os maus fazem elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, sempre pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles que eles sabem captar. É o puxa-saco, mas ele sabe o que está fazendo. Ele está angariando a sua confiança. Você gosta do elogio, você é vaidoso. Eu chamei a atenção aqui de 2 médios, dos 2, na frente de todo mundo aqui, porque foi na frente de todo mundo que o médium falou para o outro: o passe do fulano, ou da fulana, é uma maravilha, que passe bom,
que acalma, tranquiliza. Eu falei, olha só, o teu passe é o teu passe. Você está estimulando no outro a vaidade. A vaidade. Nós já percebemos que a pessoa tem realmente um bom fluido, sabe, um bom médium, uma boa médium, sabe. Deixa ela, deixa o médium para lá, tocando a vida dele. Aí você vai e faz um elogio desse. Na frente de todo mundo, você está aguçando a vaidade do outro. Não que o outro seja vaidoso, mas quando ele for dar um passe, ele vai lembrar daquilo. Pô, ela disse que meu passe é bom pra caramba. Aí ele já esqueceu do guia. Ele está dizendo assim, o meu passe é bom. Não é mais o passe do guia. Uma vez, um colega, um amigo meu, ele gostava de mim. Como essa pessoa falou para outro porque gosta dela também. Mas ele falou para mim assim, Newton, quando você entra aqui, uma luz se acende, é uma luz. Eu falei, esse cara está cego, ele está com algum problema na cabeça. Eu não falei nada. Agora eu levei muito tempo. Eu entrava lá no centro, eu passava naquele lugar, vinha o que ele falou na minha cabeça. Eu expulsava. Que isso? Eu expulsava. E se eu acredito naquilo? Uma vez, vocês vejam como é que as coisas acontecem. Estávamos numa sala de desobsessão, trabalhando, e uma pessoa estava falando. Quando eu fui falar, a luz acendeu, a luz estava fraquinha, uma lâmpada comprida assim, vermelha, era sala vermelha. A lâmpada estava fraquinha, por algum motivo ela acendeu, ela clareou mais. Eu continuei falando lá com os espíritos. Já tentaram me tirar de tudo quanto é jeito dos trabalhos, de tudo quanto foi o jeito que você imaginar. Já estou rodado, hein? Um pouquinho. Mas tem que estar sempre atento. Aí quando na avaliação ele falou assim, Newton, quando você começou a falar, veio uma luz, mas uma luz tão forte. Caramba, você está bem amparado, o teu guia. Eu falei assim, fulano, foi a luz que estava com defeito ali, que estava apagando, ela veio e acendeu. Porque ele estava com a cabeça baixa, de olhos fechados, ele não viu. Mas eu vi. Mas eu vi a luz. E se eu acreditasse nele? Ou ficasse quieto? Entendeu? Como a pessoa aguça a vaidade do outro. E os espíritos, esses falsos bondosos, falsos profetas, eles fazem isso contigo. E você acredita. Semana passada eu falei uma coisa ali que eu fui mal interpretado. Estou dizendo de mim aqui que não é coisa... Essa semana eu vou corrigir. Mas eu só fui pensar isso quando eu cheguei em casa. Porque eu vi lá uma pessoa se emocionou e eu falei, fulano se emocionou. Aí, como é que você viu? Eu sei de tudo, mais coisa do que vocês imaginam. Mais coisa, conheço mais do que vocês imaginam. Falei para eles. Mas o que eu estava querendo dizer? Eu estou observando tudo. Eu vi quando ele chorou, não foi nenhum espírito que falou na minha cabeça, não. Eu vi. Até porque ninguém fala na minha cabeça, se fala eu não escuto. Cabeça de pedra, né? Eu fiquei vendo. Então eu tenho que chegar na segunda-feira para esclarecer. Porque senão, na verdade, eles vão interpretar ou que eu sou me fiz de um vidente qualquer, mas apesar de que ninguém sabe, porque todo mundo sabe que eu não tenho evidência nenhuma. Ou que eu passei algo que eu não sou. Tudo isso a gente tem que ter cuidado. Tudo nós temos que ter cuidado.
Porque às vezes a gente fala umas coisas que parece óbvio, para mim é óbvio, mas para o outro não é. O outro entende diferente, o outro não entende. Eu não falei para vocês, esse item que a gente está estudando aqui, um médium que me perguntou, como eu vou saber se essa mensagem ela é boa ou não? Você analisou a mensagem direitinho, como que eu vou saber fazer isso? É só você ler, está escrito aqui. É só você ler. Ah, então... Não, eu li aqui, eu sei o que tem que fazer, porque eu li. Só isso, eu li, então eu sei. Está mandando, tem critério, usar o bom senso. Analisar escrupulosamente, minuciosamente. E pronto. Né? Por isso a gente chega ali, olha ali a mensagem, bate o olho, já sabe. Até tem a intuição. E você está acostumado, e você vai ali, então não é boa, não é boa, é falsa, não é falsa. Peguei uma mensagem no outro dia belíssima, muito boa, muito boa. Guardada lá. A pessoa me deu, o espírito escreveu. A mensagem é boa, mas não é desse espírito, não é esse médium. Está lá dentro da gaveta guardada. Muito boa, numa hora eu vou, quando eu precisar, eu vou usar. Posso usar ela todinha, ou em parte, mas eu sei que não foi daquele médium, nem daquele espírito. Então, porque você percebe. A prática, né, os espíritos vão te intuindo, você já sabe analisar, você percebe. Não precisa ter lá a grande mediunidade. Eu nunca vi, nem ver espírito eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi espírito. Que coisa. Sonhar, posso dizer para você quantas vezes eu sonhei na minha vida toda. Eu nunca ouvi espírito. Nunca ouvi. Caiu, eu estava dormindo, não vou falar mais de mim não, chega. Não vi, mas o raciocínio, ele está mandando você raciocinar aqui. É tudo muito óbvio. Está na hora da gente acabar. A 12ª a gente vê então semana que vem, tá? Começa aqui. Muito bom esse estudo, né? É muito bom. Tá vendo, Gislane? Você já sabe analisar uma mensagem. Nós temos colocado as mensagens no grupo. Vamos rezar, que tem aula lá atrás. 9h01. Passamos 1 minuto. Que Jesus abençoe o nosso esforço. Pedimos a Ele e aos bons espíritos que dirigem a nossa casa de amor, ao altivo, aos guias aqui presentes, que nos estimule a humildade, a simplicidade e a perspicácia ao analisar as comunicações dadas em nossa casa ou dadas em qualquer lugar. Inspira-nos sempre, proteja a nossa mente, a nossa alma e não nos deixes cair em armadilhas. Preserva-nos do mal e nos conduza com segurança na estrada da vida. Em nome do nosso querido irmão altivo e de toda a direção da nossa casa de amor, o SEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do Ernesto Bozano, o patrono deste estudo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.